Acho que tá ok. Gente, bem-vindo, bem-vinda. Bem, eu estou aqui porque vou fazer um esclarecimento na realidade. Era um vídeo, uma aula específica para uma aluna que está passando por um desafio e ela está fazendo o treinamento, o meu treinamento metafísico, a arte de perdoar. E aí eu achei benevolente trazer e deixar gravado a instrução para ajudá-la, né, nesse processo, e eu acho que vai beneficiar deixar registrado para que faça parte do módulo. Então, essa é a razão desse vídeo, dessa aula. Vai estar no YouTube, mas também vai estar dentro do curso do treinamento Arte de Perdoar. Bom, na realidade, eu resolvi porque as pessoas passam ciclos repetitivos. Eu, você, qualquer pessoa que está nessa dimensão, passa ciclos repetitivos e não compreende o porquê que repete, e às vezes está até fazendo prática, que no caso foi essa minha aluna, que ela entrou num processo bacana no início, há um tempo atrás, só que ela mesma reconheceu quando voltou agora, que está praticando a arte de perdoar, que tinha parado de fazer as práticas, meditações, os decretos, como no início lá, quando ela fez o primeiro contato comigo, teve o primeiro processo, onde ela realizou, mudou a realidade dela em relação a dinheiro, casa, enfim. Só que é muito comum quando a pessoa dá um saltinho pequeno, quando dá uma melhorada, a pessoa volta ao repetitivo. É do ser humano, é o hábito. Se você não mudar o hábito, você volta a praticar. Isso daí é em tudo, certo? Você está acostumado a fazer exercício físico. Se você para de fazer, o seu corpo ele apresenta outra forma, naturalmente, certo? Na metafísica, o processo mental, o processo de mudar o seu eu, de se tornar uma nova pessoa, de se tornar um novo ser, é o mesmo. Então, por isso, muitas pessoas dão saltos, muda a realidade e depois ou estagna ou retorna, volta, desce. Por quê? Porque nós somos todos feitos de frequência e vibrações. Frequências e vibrações. Se você está de acordo com a vibração e com a frequência do seu desejo, o que acontece? Manifesta, materializa, certo? Bom, entendido isso, antes, eu sempre pontuo isso, antes eu quero que você entenda que nós somos seres espirituais numa experiência física. Não importa a sua raça, não importa o seu país, não importa a sua crença, não importa a sua língua. Somos seres espirituais numa experiência física. Isso você tem que compreender agora. E se você não consegue compreender, comece a pensar sobre isso. Porque certas coisas acontecem comigo, porque né, certos resultados. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, uma experiência física. O que está acontecendo na sua vida é para que você aprenda alguma coisa. E se você não aprende, continua a repetir, certo? Bom, entendido isso não tem nada a ver com religião, com placa, com dogma, com nada. Você pode ser a pessoa mais espiritualizada ou a pessoa que não acredita em nada. Isso não tem nada a ver com religião. Isso é física quântica, é mecânica quântica, é a lei da realidade, do universo, é o que nos rege. Então, se você acredita ou não, o universo não está nem aí. A verdade é essa. Sabendo disso, o que acontece? Se você tem uma vibração, nós estamos numa dimensão que respeita leis, nós estamos dentro do universo, somos filhos do universo, somos parte do universo. Ou seja, nós respondemos a ele. Seja positivo ou negativo, você vai responder. Simples assim. Bem, logo que somos seres que respondem ao universo, nós temos acertos, vamos falar assim, entre aspas, né? Nós temos pequenos acertos que ao longo da nossa jornada acontece para que eu, você, a gente tenha um aprendizado. E desse aprendizado,
Lembra? Você tem livre-arbítrio, você é um ser espiritual numa experiência física. Então você tem uma escolha, certo? Quando você tem uma escolha, eu conheci uma pessoa que ela falava assim, ai, meu sonho é casar. Aí, só que ela já casou 4 vezes. E o sonho dela é casar. Porque agora ela tá solteira. Aí eu falei, o seu sonho é casar? Ela falou, ai, por que eu não arranjo uma pessoa certa? Por que eu não consigo dar certo com ninguém? Falei, me conta um pouco da sua experiência com os seus casamentos. Como foi o seu primeiro casamento? Nossa, o meu primeiro casamento, eu odeio o meu ex-marido. Eu quero que o meu ex-marido, a morte é pouca para ele. Então, você já entendeu por que ela casou 4 e vai continuar casando, se não tratar. Porque a raiva, a mágoa, o rancor, ele é a energia que move. Lembra que nós somos filhos do universo e ele sempre nos responde à vibração e à frequência. Não é se você é preto, se você é branco, se você é brasileiro, se é português, se é italiano, se é inglês, não importa. Importa que você é um ser espiritual numa experiência física. Fim. Aí, o seu país, a sua vida vai de acordo com aquelas sentenças, que é para outro assunto isso, que você escolheu. Bem, mas isso não é o caso aqui. O caso aqui é repetição de ciclo. Por que algumas situações elas voltam na nossa vida? E elas voltam porque elas são mal resolvidas, mal compreendidas, e volta para você ter, de novo, a oportunidade de resolver. Então, por exemplo, essa menina, ela estava com um sério problema de aluguel, moradia. Acho que isso vai falar com muitas pessoas. Inclusive, eu fui uma pessoa que ao longo da vida tive sérios problemas com moradia. Sempre tinha problemas. Se não era falta de dinheiro, era qualquer outra coisa. Mas eu sempre tinha problemas para cumprir com esse compromisso. Bom, vamos sair da minha história. Porque é para isso que eu estou aqui. Porque eu aprendi a resolver o problema. É por isso que eu estou aqui. Para te dar a solução. E também a solução para minha aluna querida e amada, né? Bem, quando nós identificamos esse problema específico, moradia, então você precisa visitar as suas memórias sobre moradia. O que você conhece sobre moradia? Não é o que você conhece conscientemente, é o que você conhece dentro do seu mindset como moradia. Quando eu vou fazer essa pergunta agora para você, você vai perguntar-se dentro da sua mente. É verdade? Sempre tive problemas com moradia. Aquela casa, aquele vizinho, aquela situação, tive que me mudar, tive que me desfazer da casa, não pude pagar, tive problemas financeiros para não cumprir com a responsabilidade do aluguel. Bom, quando você vai identificar isso, porque eu estou falando com a sua consciência. Lembra? Somos seres espirituais numa experiência física. Se você está nessa aula agora, se você está vendo esse vídeo, é porque você precisa dessa informação. Então, se você tem problemas com moradia, primeiro passo é: o que me causou, o que eu me lembro sobre moradias? O que eu me recordo sobre moradias? Esse vídeo, depois que você assistir ele, você vai fazer uma reflexão. Não vai fazer agora, que agora você vai assistir tudo, você vai entender e depois você vai sentar e aí você vai fazer o exercício que eu vou ensinar aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Então, quando você identifica essa situação sobre moradia, você concorda que você tem uma dívida? Você não tem esse conhecimento, eu tô falando isso pra você agora. Ah, mas eu tenho dívida sim, Ângela, que eu tô devendo. Eu não tenho dinheiro nesse momento, tô sendo despejada. Não, não é dessa dívida que eu tô falando.
Eu estou falando de uma dívida vibracional, de uma frequência. De onde foi, quando foi e quem foi que você adquiriu essa dívida? A hora que você parar, depois, como eu falei, vai fazer tudo direitinho para que dê certo, para que depois você me mande uma mensagem, me mande um e-mail contando a sua história. Se você quiser, pode fazer isso também, independente. Se você não tem nada, tá tudo bem, não tem problema nenhum com aluguel, mas isso aqui é para pessoas específicas que estão com problema com dívida, principalmente se for de moradia. Serve para outros problemas? Claro que serve, porque quando você tem uma dívida é o quê? Pendência, não é? Quando você fica devendo para uma loja, a loja não te coloca lá na lista negra, no te bane, fica fazendo cobrança, te entrega para um escritório de cobrança, não é assim? Em qualquer outra situação? Eu estou falando especificamente do aluguel porque a menina precisou dessa orientação para o aluguel. E eu particularmente tive que superar isso no passado, quando tive problemas. Que depois, né... Por isso que eu tô aqui. Bom, como você identifica que você tem uma dívida, esse problema, essa dívida espiritual, vamos falar assim, ou essa dívida vibracional, essa dívida com essa frequência negativa, você está em débito com o universo. Ah, mas como que eu descubro isso? Você não precisa descobrir. Eu tô te falando agora, porque se você está nesse problema, literalmente, você tem uma pendência financeira com o universo. Quem foi, quando foi, onde foi, não interessa, como diz Hélio Couto. Não interessa. O que interessa é o estado onde você se encontra todo esse tempo, que é o que ensina o nosso mestre Neville Goddard. O Neville, ele ensina que nós estamos num estado, então você está no estado de dívida. E mesmo que você pense, eu vou recomeçar, eu vou fazer tudo de novo, vai dar certo, agora eu não vou, eu vou me organizar. Aí alguma coisa acontece para que você volte para aquele estado, certo? Quando você se encontra nesse estado, você precisa mudar a frequência e a vibração. Isso é o que eu quero que você compreenda. Então, primeiro passo, seja paciente com a sua situação. O mundo não vai acabar e se você está numa situação desesperadora, que eu vou ser despejado, a situação já aconteceu, você já está na calamidade, certo? Bom, então só resta resolver o problema, é o que eu falo para meus alunos. Quem está no buraco só tende a piorar, então a única coisa que você tem a fazer a seu favor é estudar formas de você se retirar, você mesmo se tirar dessa situação. Então, eu vou ensinar uma forma que pode te ajudar, mas depende muito mais de você. Eu sempre falo, eu sou só uma ferramenta. Os livros, todos os metafísicos, todos os terapeutas, psicoterapeutas, todas as ferramentas são só ferramentas. Se você não aplicar, não resolve. O milagre é você que é responsável. Você é responsável pelo milagre da sua vida. Se você vai fazer, eu não sei, mas eu estou só aqui te passando essa informação. Bom, beleza, vamos lá. Então você identificou que você tem esse débito, né, com o universo e tá na hora de resolver. Você tá cansado, não quer mais andar desse jeito, quer realmente resolver a sua situação. Você vai entrar num estado, por isso que eu falei para você assistir até o final. Você vai entrar num estado de topor, que chama. Esse estado de topor é quando você pega o seu corpo físico, você pode fazer deitado ou sentado numa posição relaxante, uma posição tranquila, uma posição que você não vai ficar incomodado, certo? Então, o estado de topor, normalmente você consegue fazer, você tem que se deitar um pouco mais cedo, se preparar para fazer isso. Ou você separar uma hora no dia, aí no momento, e pode fazer deitado ou sentado. Se você entrou nesse estado relaxado, vai acalmando o corpo e acalma sua mente. E você vai fazer uma pergunta. Entra no estado de topor, coloca a sua mente em paz, começa a se desconectar de tudo. Sai do problema.
Você não é o problema que você está vivendo. É por isso que você precisa entrar no estado de torpor. Porque se você está na rua, se você já foi despejado, ou se você vai, ou se está respondendo, isso não interessa. Mesmo. Porque o estado é de calamidade. Então, temos que resolver, certo? Então, sai desse problema. Você sai do problema no estado de torpor e com a mente relaxada, pare de pensar na situação e vai imaginando um vazio, pensa na sua consciência infinita, no poder infinito, em Deus, no universo, no que é que você acredita. E se você não acredita em Deus, tudo bem também. Imagina um espaço vazio. Lembra? Porque isso não depende de você. Se você acredita ou não, o universo não está nem aí. A verdade é essa. Bom, o universo é cumpridor da lei. Por isso tem o lado direito e o lado esquerdo do Criador. Também isso é assunto para outra hora. Então, agora voltando ao estado de torpor, coloque-se no estado da sua mente no vazio. E você vai fazer uma pergunta. Quem é que eu devo perdoar? A quem eu estou condenando? Bom, duas coisas podem acontecer. Uma coisa, você pode ver alguém, conhecido ou desconhecido, você pode vir à sua mente a imagem, um nome, uma situação. Bom, outra coisa é, você pode ver você mesmo. Muito comum também. Por quê? Porque você é a pessoa responsável por você mesmo. E nós somos seres espirituais, não é experiência física, lembra? Então não existe passado, presente e futuro. Nós sempre existimos. Sempre é energia. Então não importa quando foi que você causou esse mal contra você mesmo ou contra outra pessoa. Quando você foi o algoz de você mesmo ou o algoz de alguém. Não importa. O que importa é que você criou um débito, você criou uma dívida. Bom, mediante essa informação que você viu, lá no seu estado de torpor, na sua imaginação, você está lá naquela situação, aí você viu. Às vezes pode ser uma história que você nem se lembra, ou às vezes pode ser uma situação que aconteceu quando você era criança. Quando a gente fala de casa, de residência, de moradia, normalmente vem de algum tempo de criança, quando você teve uma experiência com mudança, ou alguma situação que você viu seus pais passarem, e isso te traumatizou, isso criou uma crença de que eu não sou suficiente, ou que eu não mereço. Ai, coçou meu nariz. Tá frio, gente, tá muito frio. Vou ter que olhar. Bom, quando você era criança, e aí você vê essa situação. Se foi da infância, se não foi, tudo bem também. E aí você vai entrar num estado de perdão, um estado de realmente se compadecer com aquele ser. Seja você, seja outra pessoa, ou seja outra situação. Você tem que entrar lá e se compadecer. O que é compadecer? É você sentir um amor, uma fraternidade. Você precisa emanar amor para essa situação. Ah, mas eu não consigo. Bom, se você não consegue, então você tem que voltar ao início e fazer para você. Sabe por quê? Porque é tão grande a sua mágoa com você mesmo que você não permite, Merlin, desculpa gente, meu gato ele quer participar da aula, ele quer passear. Você vai entrar num estado de perdão a si próprio, porque você que está nessa situação, quem colocou você nessa situação foi você mesmo. Então você precisa entender, lembra que eu falei aqui em algum momento que
Existe o lado esquerdo e o direito do Criador? A luz e a treva. Então você precisa entender que você é a sua treva e você é a sua luz. E quem está governando a sua vida agora é a sua parte trevosa, é a sua parte de rancor, é a sua parte de raiva, é a sua parte de não perdão, é a sua parte de vingança, é a sua parte de que o outro sempre tira proveito de mim. Bom, identificou que agora você é duas, né? Duas ou dois. Bom, como eu estou te avisando, eu estou te contando, todos nós, todos os seres humanos, tem o lado direito e o esquerdo, não tem? Lado direito, lado esquerdo. O lado da luz e o lado das trevas. Aí, o lado direito do Criador, o lado esquerdo do Criador. Tudo tem o lado A, o lado B. Tudo. Não tem o preto e o branco. É a energia que cria mundos. Ela tem os seus polos. E se você vibrar mais no seu lado negativo, o seu lado negativo, ninguém nunca te contou. Mas eu vou te contar. Ele é extremamente violento, vingativo, agressivo, rancoroso, extremamente rancoroso, não perdoa. Uma série de coisas. E o seu lado negativo tem outras coisas também, outras qualidades também. Ciúme, inveja, raiva. Então imagina se um ser humano com um lado negativo aflorado, o que ele não faz para as outras pessoas? Aí você vai falar assim para mim que quem tem o lado negativo é só quem mata, quem rouba, quem faz mal para os outros. Mas e você? Se você hoje está num problema com residência, com casa, você acha que se você tivesse com seu lado luz equilibrado, você estaria sofrendo? O lado negativo, o nosso lado obscuro, a nossa outra consciência, a nossa outra parte, ela não pode dominar a sua vida, porque se ela dominar a sua vida, vira esse caos aí. Então eu estou te ensinando que você deve aprender a olhar a sua luz e a sua sombra. Você é uma consciência, você é um espírito, você é uma consciência, você está acima disso. Só que você tem o livre-arbítrio para quem é que vai mandar em quem. Eu tenho uma aluna que quando ela... e o lado direito e o lado esquerdo, eles têm nome, viu? São personalidades suas. Então, por exemplo, essa minha aluna, vou falar o nome obscuro dela, porque foi muito engraçado. O lado obscuro dela chama Sandra. E quando eu falei para ela, quando na sessão, eu dei comandos que ela fez, esses comandos que eu estou falando aqui para vocês, quando você olha e vê a sua sombra, o que ela faz na sua vida, você fala, não, mas eu não sou eu que quero isso para mim. Eu não quero ficar endividada, eu não quero ficar pensando que é uma droga esse meu chefe. Eu não quero pensar que, caramba, essa daí não faz nada da vida e tem dinheiro. Tá vendo? São os pensamentos do seu lado B, do seu lado negativo, do seu lado nero, como diz aqui na Itália. Então, quando eu falei com a Sandra falou assim, nossa, como a Sandra é cruel. Eu falei, ela é cruel. Você acha que ela é boa? Você acha que ela é cruel? Ela falou, ela é cruel. Ela é muito. Ela olhando para ela. Percebe? E aí ela falou, realmente ela não pode mandar na minha vida, porque quando ela manda, tudo acontece. Porque o negócio é o seguinte, imagina que você se chama Margarida, vamos falar assim. E aí você tem Margarida, sei lá, Joana, Margarida Aparecida, Margarida, você é duas. E a outra sua pessoa chama, sei lá, Josefa ou Mag. O apelido de Margarida, né? Mag. E a Mag é aquela que faz tudo, que tem que fazer pose, que tem que fazer caras e bocas, que tem que agradar todo mundo, que às vezes não consegue falar não. Aí a Mag não fala não, depois ela se ferra. E essa é a Mag.
Margarida, ela é a essência, ela é a parte de luz, ela é a parte do perispírito. É a parte que deveria comandar a vida de Margarida, mas não, mas como a Margarida tem a Mag, como todos nós temos os nossos dois aqui, Margarida não teve controle de Mag. E aí Mag passou a dominar tudo. Então a Mag queria um cargo maravilhoso, não conseguiu, aí prejudicou não sei quem para conseguir, e assim foi indo, construindo a vida dela. Só que aí chegou, nunca o seu lado negativo vai te levar a um bom resultado. Nunca. Vai ser sempre tragédias, doenças e por aí vai. Falências, né? Maldades, 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 maldades. Maldades pequenas, maldades grandes. Né? Não falam que inveja branca, inveja... Não existe esse negócio de inveja branca, viu, gente? Eu vou avisando. E aí, bem, vai ficar um pouquinho comprido. Mas é muito importante. Porque você precisa tomar controle dessas personalidades que existem dentro de você. E aí você, nesse estado de torpor, vamos voltar de novo lá para a meditação. No estado de torpor, você vai conversar com a tal Mag, com a negra lá, com a neira, com a negativa. Você vai conversar com ela ou com ele e você vai agradecer. Porque na realidade, tudo que ela te fez, todas as situações que ela te colocou foi para te ajudar. Não é louco isso? Porque ela acha que ela tá fazendo bem, gente. Ela acha que ela tem que ter vingança porque fizeram mal para você um dia. E tem que pagar. E pagar com a mesma moeda, né? Assim. Lembra da história? Olho por olho, dente por dente? A nossa parte escura é assim. Ela não tá fazendo nada de errado. Ela só tá fazendo o trabalho dela. Então você tem que falar para ela, chegar e ter uma conversa como nós estamos tendo aqui, sentar lá no estado de torpor, você coloca frente a frente a essa energia, a essa personalidade sua e diga que a partir de agora não vai ser mais dessa maneira. Você agradece muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata porque eu sei que tudo que nós passamos foi porque realmente eu me coloquei em total responsabilidade sua e você fez o seu melhor. Então agora será do meu jeito. Estamos combinados? Mesmo porque essa sua personalidade, ela tá cansada. Ela tá cansada de fazer e tudo dá ruim. E sempre dá ruim, vai sempre dar ruim. Porque você tá, tipo, ai, eu vou esperar que a coisa melhore. Deus vai ajudar. Deus vai me ajudar. É assim, todo mundo fala, ai, se Deus quiser. Mas a outra sua personagem, a sua outra parte fala, você ficou aí esperando que Deus te ajudasse e você não fez nada. Então agora você vai fazer, você vai tomar a responsabilidade da sua vida e vai falar, agora eu vou fazer. Não vai ser mais desse jeito. Para com esse negócio de vingança, não desejo mais mal a ninguém, vou começar a mudar a nossa vibração, ok? Você sabe por quê? Porque ela é necessária. Ela é necessária na hora de falar não, mas ela não pode mandar na sua vida. Ela pode tomar atitudes no momento que é necessário. Às vezes você precisa ser um pouco mais enérgico, não ser agressivo, ser um pouco mais enérgico, falar a verdade com carinho, é onde o seu lado obscuro meio que domina a situação, mas ele não pode viver a sua vida. Você tá entendendo o que eu tô querendo te falar aqui? O seu lado negro, o seu lado negativo, o seu lado falência, ele não pode viver a sua vida. Então os seus pensamentos não podem ser nesse estado. Por isso que você entra no estado de torpor, relaxa o corpo e você vai para aquela realidade que você quer. Ah, eu vou imaginar que eu tô rica. Não é assim, porque não vai funcionar. Já tô te avisando. Você pode imaginar que você é rica? Sim. Mas você, nesse momento, você tá despejada. Não tem dinheiro. Como que vai ser? Eu tô com aluguel atrasado. Eu não tô rica. Então você vai se ver numa situação melhor, onde o problema é com a casa, o problema é com o aluguel. Veja como seria se tudo já estivesse quitado, se você estivesse numa condição que realmente você não tenha preocupações com despesas domésticas, incluindo o aluguel. Como seria? Então, no seu corpo vai começar a dar um alívio.
Porque você precisa lembrar desse estado. Como é que você lembra desse estado? Olha, eu estou te falando, como você lembra desse estado? Você lembra quando você foi feliz em algum momento, que você teve uma situação que te deixou de extrema alegria? Então você lembra desse sentimento e transporta ele para aquela realidade. Olhe com gratidão para a casa que você mora. Olhe com gratidão para essa situação. Sabe por quê? Porque essa situação está te acordando. Essa situação trouxe você até aqui para escutar 30 minutos que eu falando. Você está entendendo o tamanho da importância que é a situação? Então você vai olhar com amor a situação atual, esse desespero atual. Você vai olhar com aquela pessoa. Hoje eu olho todas as minhas situações com a Ângela Pinheiro. Ângela Pinheiro, como vê isso? Eu vejo uma situação maravilhosa, de pessoas boas na minha vida, de alegria, de prosperidade, de abundância. E aí você começa a fazer esses exercícios. E isso, como diz Hélio Couto, ad eternum. Você nunca deve parar. Porque lembra que eu falei no começo da aula? Que é por essa razão eu estou gravando o vídeo para a menina? Porque ela se esqueceu. Porque o negócio é para sempre. Você é um ser espiritual na experiência física. Se você não ficar tomando conta da sua energia, o que acontece? Vem outras influências que vêm de fora, vêm do ambiente, vêm de outras pessoas. Sabe aquela história que você fala assim, aí eu vou fazer tal coisa, vou pular de paraquedas. Aí vem uma pessoa que tem pânico de paraquedas e fala, não, eu não pulo e você também não deveria ir. Sabe por quê? Porque pular de paraquedas é perigoso. Pular de paraquedas acelera o coração. Pode acontecer isso. O que vai acontecer com você? Naturalmente você vai começar a falar, nossa, é mesmo, né? Ah, porque você tem filho, hein? Você vai ficar se aventurando? Você tem criança pequena, você tá entendendo o que é você se envolver com a situação de fora? Você deixar a energia consumir você? Imagina isso em pequenos pedaços o tempo todo, o dia inteiro, e família, e todo o seu ambiente envolvido, certo? Isso é que faz a sua vibração cada vez baixar mais, se você não está tomando conta. Por isso que é ad eterno práticas metafísicas. Expandir a consciência, gente, expandir a consciência é para sempre. É todo santo dia ad eterno. Por quê? Depois que faz a passagem, depois que vai para o outro lado, continua o negócio. Isso também é outro assunto. O que eu estou falando aqui é sobre a sua pendência financeira, a sua pendência de aluguel. Você tem esse problema? Então você precisa se reconciliar com todas as casas que você morou, com todas as situações de pendência sobre moradia na sua vida. E com certeza, quando você, mas a identificação primeira é você dominar, você terá o reconhecimento do seu lado negativo, porque o seu lado negro é o que está fazendo, o resultado que você tem hoje vem dessa frequência. Ah, mas é porque falaram que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que fizeram macumba. Gente, de novo, deixa o dogma, enterra tudo que você sabe sobre tudo. Isso é física quântica. Isso nós estamos falando das leis universais, do poder que rege o mundo, da força que faz o seu coração bater. O que acontece com pessoas muito rancorosas? Normalmente tem um câncerzinho aí, tem uma doencinha aqui, outra ali, de leve, né? Fora aquelas que passam a vida inteira. Eu conheço pessoas que passam a vida inteira sofrendo de doença. Porque odiava a mãe, porque tinha ódio do pai e por aí vai. Então, essa frequência de falta de perdão, primeiro para você, para sua pessoa, porque, gente, você não é seu pai, você não é sua mãe, você não é a história que aconteceu com seu pai. E você também não é a sua infância. Se você passou problema de moradia na infância, isso é um passado que você está morando lá. Por que você fica morando na imaginação que não existe mais? Isso não existe. O que existe é só o agora. E agora eu tô falando que você está vivendo no passado. Ah, como eu tô vivendo? Ah, eu nunca tive problema com moradia. Bom, então, isso está no seu DNA. Na sua... Aqui, ó.
Ou você acha que você só é uma vida só, achou, chegou aqui agora, que você não tem probleminhas para resolver? Se você está passando por uma situação difícil, você tem problemas para resolver. Então você precisa, primeiro de tudo, se perdoar. Por que que eu tenho que carregar a história do meu passado, da minha família, de quando eu era criança? Por que que eu tenho que andar naquela vida lá, naquela história lá? Talvez você não se lembre, pode estar se lembrando agora que eu estou falando, mas o seu inconsciente repete o padrão, aquilo que foi ditado. Você não merece ter casa. Nunca vai ter casa. Entende? Aí a mente fala, peraí, essa pessoa não pode ter. Tudo vai acontecer para você não ter. E olha, não adianta querer, porque isso acontece, querer estudar, querer perguntar. São as leis que regem o universo. Você tem um débito, você tem um débito, você tem um débito, e você precisa respeitar a lei do universo que é. Se você tem um débito, você tem que pagar. Mas eu não sabia, por isso que você está sofrendo. E por isso que agora você está aqui, porque nós somos seres espirituais. Então chega uma hora que o nosso próprio ser superior traz a gente para a solução, porque você está procurando a solução. É por isso que você está aqui assistindo, porque você não aguenta mais resolver, viver nesse ciclo, né? Sobe e desce, assim. Então, o primeiro passo, identificar a sua identidade negativa, olhar para ela e falar, nossa, bem-vinda, bom dia ou boa noite. Oi, tudo bem? Desculpa, me perdoe porque eu te ignorei toda essa vida. E aí, quando você fizer isso, você vai começar as sessões de perdão, hein? Porque ela vai falar, você lembra tal fulano? Foi por isso, nós fizemos isso, eu fiz... Você fez o que você sabia de melhor naquele momento. Você não tinha conhecimento. Mas agora, se você voltar a fazer, aí a coisa fica pior. Por isso que pessoas que começam a estudar lei da atração ou fazer práticas e depois para, o negócio dá um retrocesso aí violento até, se você não der importância. Vai lá para baixo. Por quê? Porque você já tem conhecimento. Então, é necessário, todas as vezes que você começou, não se abandone. E é tão bom viver equilibrado. É maravilhoso, gente, é só isso que eu tenho para dizer. É maravilhoso a paz, a tranquilidade na nossa vida. É tão simples, mas é tão difícil de fazer. Por quê? Prática e conhecimento. Primeiro a gente peca porque não tem conhecimento, depois a gente peca porque tem preguiça. Porque acha que, eu vou fazer uma meditação, vai resolver toda a vida. Não vai. Você precisa mudar os seus hábitos, mudar como pessoa. Se você quer ser uma pessoa próspera, haja como uma pessoa próspera. O que uma pessoa próspera pensa? Como uma pessoa próspera vive? Uma pessoa próspera, ela vai ao supermercado, ela não pega... Como isso é caro. Não. Ou então, tem um ditado muito ruim, que eu detestava ouvir. Aluguel é isso, aquilo, eu amaldiçoo. Quantas vezes você já amaldiçoou o dono da sua casa ou o dinheiro que você pagou o aluguel? Você acha que o dinheiro que você está pagando o aluguel é gasto? Então é mais um motivo para você analisar direito os seus valores sobre como você pensa do dinheiro. Então, uma das coisas que você tem que fazer é pensar agora, já. Mindset, mudar agora. Agora. Eu faço questão de falar aqui. Agora, antes até de fazer qualquer outra coisa. O que você precisa mudar é o seu pensamento sobre o dinheiro que você paga o seu aluguel. O dinheiro que você paga o seu aluguel, ele vai para uma pessoa que ou vai para uma empresa, ou vai para uma família, ou vai para outros fins. O dinheiro que você paga de aluguel, ele é um benefício para alguém. E quando você
Começa a... Se você não consegue perdoar nada, nem a situação que você está, pensa na situação. Meu Deus, eu pago o meu aluguel e essa pessoa, ela vai comprar comida, ela vai ajudar alguém, ela vai comprar um remédio, ela vai, sei lá, vai viver, vai pagar uma conta, o dinheiro, o seu dinheiro vai abençoar a vida de alguém. Então esse é o primeiro pensamento que você deve ter em relação ao seu aluguel. Meu dinheiro é abençoado, abençoado. Eu estou abençoando a vida de alguém. Eu pago aluguel porque eu tenho uma casa maravilhosa. Meu aluguel é abençoado porque, ô casa maravilhosa. Entendeu, gente? Primeira coisa é você mudar esse pensamento sobre aluguel. O aluguel, ele é uma bênção na sua vida. Sabe por quê? Porque através do aluguel, alguém se beneficia. Esse é o primeiro pensamento que mudou tudo na minha vida. Então, agora... já ia me esquecendo. Eu sou Ângela Pinheiro, escritora do livro Decretos Mágicos para uma Vida Plena, que tem em e-book e tem o livro físico. Então você pode acessar o site Ângela Pinheiro-Metafísica e fazer a sua compra do livro. E também se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo, que é bem longo, mas ele é muito importante. E ele faz parte das aulas do curso do treinamento A Arte de Perdoar. A arte de perdoar, ela vai fazer total diferença na sua vida. Eu tenho certeza, porque não é à toa que eu criei o produto. Porque foi o que aconteceu e o que transformou totalmente a minha realidade. Então eu falo para você, como eu disse, esse vídeo ficou em duas partes, porque ele ficou grande, né? E então, eu quero que você pratique na sua vida agora. Meu aluguel é uma bênção. Meu aluguel é uma bênção na minha vida. Pagar aluguel é uma bênção na minha vida. E se for qualquer outra coisa, tá devendo pro banco, é uma bênção na minha vida. E identifica quem são as pessoas que você precisa perdoar nesse processo. Mas o primeiro passo é identificar o seu eu negativo, né? O seu eu trevoso, vamos falar assim, porque na realidade ele só está cumprindo o papel dele. Todos nós temos aqui o lado luz e o lado sombra. Se o lado luz não está manifestando na sua vida é porque você não teve controle e aí quem está mandando é o lado esquerdo, é o lado ruim, é o lado negro e precisa ser mudado. Porque ninguém pode viver eternamente assim. Mesmo que você morra, você aí é assunto para outras coisas que tem a ver com a espiritualidade e reencarnação, então isso é um outro assunto para outra hora. Mas, a princípio, é esse o motivo que você está nessa turbulência, nesse sofrimento. Então, a única forma de resolver é encarar que todos nós somos duas pessoas. Vocês são dois, todos nós. Temos dois lados. O lado treva e o lado luz. Se a sua vida não está tão organizada, você está simplesmente... o Dr. Joe Dispenza fala que a mente, o corpo vira senhor e a mente vira servo. Então, na realidade... o seu corpo está mandando em você e não é isso. Você tem que mudar essa situação. Você não é o seu corpo, você não é o problema que você está vivendo, você não é a vida que você está vivendo, você não é a sua falência, você não é o casamento ruim, você não é a dívida do seu aluguel, você não é o despejo, você não é nada disso. Você é muito mais. Você tem o poder de olhar, sai de você por um momento e olha. Fala, o que está acontecendo aqui? Então, tem um exercício muito prático. Põe uma cadeira e tenha uma conversa com você. Fala, a partir de agora, nós vamos combinar aqui. E aí você, estrategicamente, precisa praticar decretos. Lembra por isso que eu falei do livro aquele? Decretos mágicos para uma vida plena. Aliás, eu vou até ler um decreto aqui para você praticar. Aí, já. Ele faz parte de um salmo e eu tirei ele do salmo. Um pedacinho do Salmo 91. Ele diz assim, direi ao Senhor,
Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Decreto e reconheço agora que Deus é meu único e fiel sócio em todos os meus empreendimentos. Eu ativo a minha conexão com o divino. Ele está sempre a me orientar. Obrigado, Pai. Bom, esse decreto, ele é muito poderoso, claro, porque já tem a vibração do Salmo, e também as palavras têm muito poder, que é através das palavras que tudo é manifestado. Lembra que eu te falei que quando a gente amaldiçoa, aquilo pega e pega de verdade. Queira você acreditar ou não. Então, eu quero, gente, de verdade, do fundo do meu coração, que você assista as 2 aulas, porque realmente ficou longo, eu tive que fazer em 2 partes, e que você pratique. Pratique Ho'oponopono, oração do perdão, não importa qual. Se você, aqui no canal, eu tenho decretos e tem oração também, tem Ho'oponopono, tem várias coisas. E também você pode baixar o link do e-book gratuito de decretos e orientações, que também vai te ajudar. É gratuito. É só você clicar, colocar lá o e-mail e você vai receber. Então não tem desculpa para você não resolver o seu problema. E você ainda está sendo beneficiado, sabe por quê? Porque graças à minha aluna maravilhosa, que teve um desafio, e aí eu falei, vou gravar para passar para ela fazer o exercício, que é identificar. Ela já sabe, porque no passado, nas outras sessões, nós já fizemos sobre uma outra situação que foi em relação a dinheiro não, desculpa, a traição. Ela tinha problema com traição, e aí identificamos lá a senhora traição que ela carregava, que é todos os seus problemas, eles são personalidades, eles são personificações. Eles existem, eles têm vida. As suas crenças, os seus problemas, porque as suas crenças é resultado dos os seus problemas são resultados das suas crenças. Então, logo, elas existem. Então, essa menina, ela tinha problema com traição. Ela conseguiu visualizar a traição na hora que ela realmente fez o processo. Quem foi? Quando foi? Onde foi? Quem foi? Quem é? E às vezes é você mesmo, é uma parte sombria sua que está fazendo isso com você. Então não se prenda a dívidas e não fique no desespero. Simplesmente lembra do estado de torpor, do começo da aula, por isso que é importante que você tenha que assistir até o final. E agora vou te deixar, antes você vai fazer a inscrição aqui e baixar o e-book, e depois você vai fazer a prática do estado de torpor. Um beijo no seu coração. E até já, fica com Deus, vem comigo que tu brilha. Eu tenho certeza que você depois vai me dar um depoimento, me manda um e-mail, ou fala no Instagram, ou deixa aqui nos comentários do YouTube. Um beijo no seu coração e até já.